Olá, eu sou o pastor Hamilton Santos, da Igreja Presbiteriana de Sapiranga. Estou aqui participando do projeto da SAF, que está estudando o breve catecismo SAF do Presbitério Vale dos Sinos. E me foi passado então a incumbência de compartilhar as perguntas 20 a 30 do breve catecismo de Westminster, documento esse que nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, subscrevemos. As perguntas de 20 a 30 do breve catecismo, elas vão fazer uma síntese da obra redentora de Cristo. Ela inicia com a pergunta 20, perguntando: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria, uma vez que as perguntas anteriores trataram da queda? A resposta a essa pergunta é não. Aprove a Deus, Deus se agradou em nos conceder o seu Filho. João 3,16 deixa isso muito claro, para que o nosso Filho então venha a ser o nosso Redentor. As perguntas seguintes, elas explicam qual é o papel de Cristo e como Cristo então desenvolve essa grande obra como nosso Redentor. Então, Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem, tomou o nosso lugar, tomou as nossas dores. Isaías 53 deixa isso muito claro, e assume então 3 ofícios em nosso favor, para o nosso bem, para o nosso benefício. Quais são esses 3 ofícios? O ofício de sacerdote, o ofício de rei e o ofício de profeta. Sacerdote, profeta, porque Cristo é aquele que revela pela sua vida, pelo seu evangelho e pelo seu Santo Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como sacerdote, porque Cristo se entregou, se ofereceu uma só vez em um sacrifício único, suficiente, que agradou a Deus e que fez com que nós então fôssemos reconciliados a Ele, Deus. E finalmente como rei, porque exercendo a função de rei, Ele nos sujeita a si mesmo, Ele nos governa, nos protege e subjuga todos os nossos inimigos. A pergunta 27, ela sai um pouco dos ofícios de Cristo e ela nos mostra então qual foi ou como se constitui a humilhação de Cristo. E a resposta a essa pergunta é: a humilhação de Cristo constitui em Ele nascer, ou seja, em Ele abandonar momentaneamente a sua companhia com Deus, com a primeira pessoa da Trindade, com o Santo Espírito, se encarnar, descer à terra, viver no meio de pecadores, viver cercado pelo pecado, sem contudo jamais pecar, e aí então inicia o seu estado de humilhação. Nós temos a tendência a pensar que o estado de humilhação de Cristo se dá apenas quando, na sua vida adulta, no final do seu ministério, quando da sua prisão, suplício, martírio, crucificação e morte. Não. O estado de Cristo consiste em Ele ter vindo, sendo Ele santo, 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 viver no meio de pecadores. A cruz culmina, a cruz é o final do seu estado de humilhação. A pergunta 29 diz: em que consiste a exaltação de Cristo? A exaltação de Cristo consiste no fato de Ele ressurgir, dele ressuscitar dentre os mortos, Ele ser assunto aos céus e Ele estar hoje à destra do Pai, e de que em algum momento Ele voltará então para julgar o mundo. A pergunta 29: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Essa resposta todos nós sabemos. Nós nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo por meio da fé. Nós depositamos a nossa fé em Cristo, fé que Ele mesmo, Deus, coloca no nosso coração. Nós então cremos que o sacrifício de Cristo é eficaz e nós então cremos de fato que Deus é o Filho do Deus vivo e por isso nos apropriamos das suas promessas e também dos benefícios que a sua morte alcançou para nós. E a pergunta 30, então: como o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo? A resposta literal: o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Essa é, de forma muito sintetizada, resumida, a obra de Cristo, os ofícios de Cristo que o breve catecismo trata, das perguntas 20 a 30. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.